vem o nosso caso clínico do dia, né? Que aí é o caso do seu João. Lembra lá do seu João que eu mandei hoje para vocês? Esse senhorzinho de 45 anos, que ele chegou atrasado em casa, tomou bronca da mulher, a mulher dele brigou com ele, botou ele para dormir fora de casa, ele foi dormir em casa, dentro do carro. Então, o que acontece? Ele acorda com a dor no peito aí atípica, um caráter compressivo aí opressivo, mas que não irradia, que não tem nenhuma outra característica de uma dor típica de síndrome coronariana, que inclusive é o tema de amanhã. Mas como ele ficou nervoso, ele foi para o PS, vocês pediram troponina, vocês avaliaram, fizeram exame físico e pediram eletro, que é o que vocês geralmente vão pedir para um caso de dor precordial. E aí, quando vocês pediram o eletro dele, veio esse eletro que está aí na tela. Nesse tamanhozinho aí não está muito legal, deixa eu aumentar para vocês. Tá aí. Veio esse eletro que está na tela. E aí, quantos de vocês estariam confortáveis de manejar o caso do seu João? Vocês mandariam o seu João para casa? Vocês internariam o seu João? O que que vocês iam fazer com o seu João? Vocês se sentem seguros em pegar um eletro desse, olhar o eletro, interpretar o eletro e tomar a melhor conduta, sem aquela dúvida, sem aquela pulguinha atrás da orelha? Será que eu não estou deixando passar nada? E é justamente para vocês baterem um olho e estarem confiantes em estarem interpretando um exame como esse, que é tão importante, que eu desenvolvi a aula de hoje, tá? E aí eu desenvolvi 10 passos para você laudar um eletrocardiograma. Tem algumas modificações, vocês vão ver, se vocês forem assistir outras aulas de eletro, vocês vão ver que cada professor tem suas peculiaridades para ensinar a interpretação de um eletrocardiograma. Basicamente, a maioria dos passos vão ser iguais. Eu tomei uma ordem, uma licença poética para facilitar isso. E aí acelerar o processo e mais para o dia a dia vai ser praticamente os mesmos passos que um médico de porta vai seguir e um cardiologista com 100 anos de experiência vai seguir para laudar um elétrico, tá? Começando aqui, é, a gente tem que entender o básico do nosso sistema. Lembra lá das aulinhas de fisiologia do sistema cardiovascular? Lembra lá aquelas, não sei, vocês tiveram no terceiro ano, talvez. E aí vocês, é uma disciplina que a gente via, o professor jogava uma imagenzona lá feia, que infelizmente eu vou ter que jogar para vocês também no slide. E aí vocês já se assustavam, você via na cabeça de vocês, isso é muito difícil, eu não vou conseguir aprender, e aí vocês nunca aprendiam. Só que a brincadeira é que é a coisa mais simples do mundo. E eu vou tentar exemplificar isso para vocês, e para a gente seguir com a aula, vocês têm que entender o básico dessa fisiologia, tá? Eu tenho duas coisas que nós vamos precisar hoje, que eu não sou tão bom. Uma delas é a matemática, sou mediano, e a outra delas é o desenho, tá? Eu vou tentar aqui usar uma licença poética, meus dons artísticos, para que vocês se situem e usem a imaginação de vocês. Primeiramente, imaginem que aí é o coração, e aí nosso coração, ele é dividido em, opa, ele é dividido em 4 câmeras, né? E eu tô com um probleminha com o meu passado. Emissão de efeitos. Tá. Ele é dividido em 4 câmeras. Essas 4 câmeras aí são os átrios e os ventrículos. Básico para vocês. Só que aqui em cima tem um carinha que a gente chama ele de nó sinusal. Nó sinatrial, o famoso nó sinusal. Ele é o responsável, ele é o maestro, ele é o regente do sistema elétrico do coração de vocês. O que que ele faz? Ele gera um impulso elétrico, esse impulso elétrico vai caminhar por todo o coração de vocês, do paciente de vocês, e aí vai fazer a contração. Porque basicamente o coração de vocês é um órgão é, eletromecânico. Ele realiza uma ação mecânica por intermédio de impulsos elétricos.
E o carinha responsável por gerar esses impulsos elétricos é esse famoso nó atrial. O que que acontece? Ele gera um impulso elétrico pelas fibrazinhas que saem dele. Ele vai trazer esse impulso elétrico aqui para outro nozinho que a gente chama de nó atrioventricular. É um nozinho bem parecido com o nó atrial, nó sinusal, mas a gente dá um nomezinho para ele de nó atrioventricular. O que que ele faz? Imagina que o nó sinusal ele dá um grito bem alto e rápido. E aí, para essa corrente elétrica vir e chegar em todas as partes do teu coração. Só que o que acontece? Tu imagina que o sangue chega aqui no átrio e ele tem que descer para o ventrículo, mas se o átrio e o ventrículo eles comprimem juntos, se eles se comprimem juntos, não vai bombear nada. Então, basicamente, primeiro o átrio tem que bombear para o ventrículo receber esse sangue e aí em seguida haver essa contração ventricular para mandar o sangue tanto para o corpo quanto para os pulmões aí, tá? E o responsável de dar essa pausa, quando o estímulo elétrico sai daqui, a, passa o impulso elétrico por todos os átrios, ele chega aqui no nó átrio ventricular, ele vai dar uma pausazinha, que é justamente essa pausa para o sangue passar do átrio para o ventrículo. Depois que o sangue passou do átrio para o ventrículo, esse nódulo atrioventricular aqui, ele vai liberar um impulso nervoso, e esse impulso nervoso vai passar aqui pelos os, o feixe de His, tanto esquerdo como direito, que ele vai vir aqui no meio, porque lembra, os átrios, eles comprimem de cima para baixo, tá ok, porque tu quer que o sangue desça, passe dos átrios para o ventrículo, que é de cima para baixo. Só que aqui nos ventrículos a mecânica é diferente. A contração tem que vir de baixo para cima, para estar expulsando esse sangue aí para fora do coração. Mas como que isso acontece? Tem que passar aqui o feixe de His, sem gerar um impulso para a contração ventricular total. Depois que ele passar para cá, é que ele vai se ramificar para umas fibrazinhas que a gente chama de fibras de Purkinje. Basicamente, elas ramificam toda a parede do ventrículo do paciente de vocês. E só aí, quando chegou aqui nas fibras de Purkinje, é que vai haver a contração, tá? Por que que é importante a gente saber disso? Quando o impulso elétrico sai daqui do nó sinusal, dá uma pausazinha aqui no nódulo atrioventricular, depois passa pelo feixe de His e finalmente vai para as fibras de Purkinje aí para realizar a contração ventricular, é justamente esse impulso elétrico que está caminhando aí por dentro do coração do paciente de vocês que o eletrocardiograma vai detectar. Aquelas quantidades de traços que muitas das vezes quem nunca viu um eletrocardiograma pode se assustar em ver um, basicamente ele só está tirando uma foto desse impulso elétrico que está passando. E ele passa para um papel 2D. E aí eu coloquei uma exemplificação das ondas que são geradas no eletrocardiograma, que são geradas por conta desse mapeamento, tá? Ah, Ezequias, eu estou sentindo falta aí da onda U, da jovem. Esquece isso. As principais é que vai vir todo o eletrocardiograma fisiológicozinho bonitinho. É essa aqui que vocês precisam saber, tá? Futuramente, vocês quiserem entender o que é uma onda uma onda U, que vem aqui depois da onda T, a gente pode se aprofundar. Mas vamos entender o básico. A onda P, essa ondazinha aqui, ela é responsável justamente pela despolarização atrial. Falando numa linguagem mais simples, basicamente a onda P é quando acontece a contração atrial. Lembra que o impulso elétrico sai aqui do nó sinusal e ele vem passando por todo o átrio para depois chegar aqui na fibra no nódulo atrioventricular? Toda essa mecânica do impulso elétrico despolarizar todos os átrios e gerar essa contração atrial,
é mostrada com essa onda P aqui. Essa onda P representa essa despolarização atrial, essa onda P representa a contração atrial, tá? Aí o que que acontece? Lembra que eu disse para vocês que aqui no nódulo, eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Lembra que eu disse aqui que o nódulo atroventricular, ele dá uma pausa no coração uma pausa no impulso elétrico? É justamente essa pausa que vocês vão estar vendo aqui, essa linhazinha reta, esse segmento PR, tá? Perdão. Esse segmento PR aqui é justamente essa pausa que vai ser gerada pelo nódulo atrioventricular. Depois, há um estímulo elétrico muito grande, que vocês conseguem ver aí, que a gente chama de complexo QRS, a junção das ondas QRS, por isso que é um complexo. O complexo é a junção dessas várias ondas. E ela é responsável pela despolarização ventricular. Basicamente, é a contração do teu ventrículo. Quando o teu coração contrai, quando os ventrículos se contraem, é gerado essa onda, esse complexo QRS, tá? E aí, depois disso, quando vai haver de novo a repolarização ventricular, essa repolarização ventricular, que vocês podem ter aí como se fosse o relaxamento do teu ventrículo, ele é expresso no eletrocardiograma por essa onda T. Aí, na mente de todo mundo veio na minha, com certeza vem na de vocês. Ah, Ezequias, se a onda P é a contração auricular, se o complexo QRS é a contração ventricular, se a onda T é o relaxamento ventricular, onde é que está o relaxamento dos átrios? Os átrios nunca vão relaxar, não? Eles vão. O problema é que o impulso elétrico da compressão ventricular é tão grande que o relaxamento atrial, ele fica aqui. Ele fica aqui dentro do QRS, não dá para vocês visualizarem no eletrocardiograma, tá? Por que que é importante vocês entenderem o básico? Porque toda a terminologia que eu vou utilizar a partir daqui, vocês têm que saberem aqui, vocês têm que entender o que que é uma onda P, o que que é o complexo QRS, o que que é uma onda T, o que cada um representa, entende? Onda P, contração atrial, QRS, contração ventricular, onda T, relaxamento ventricular, para ser mais fácil. E aí tem segmentos, por exemplo, o segmento ST, que é o segmento que acontece entre a onda S e a onda T, e o segmento PR, que é o que acontece entre a onda P e a onda R. Fechou? Tem intervalos também, intervalos PR, intervalo QT, mas isso aí a gente vai falar lá na frente, não precisa guardar muito. Saibam o que é onda P, o que é um complexo QRS e o que é onda T. E aí a gente pode começar aos passos a passo da nossa interpretação do nosso elétron. Tá certo? Vamos lá? O primeiro passo é o que a galera geralmente ignora. É a parte da identificação. E é o mais importante se a gente for botar na prática, é um dos mais importantes. Porque é aqui que tu vai saber. Tu vai identificar quem que é o teu paciente, qual que é a idade dele, o sexo, se ele tem alguma enfermidade de base, por que que esse eletro foi solicitado, por que que tu solicitou esse eletro, e tu tem que identificar também aí quais que são as configurações do equipamento, porque às vezes, geralmente, lá de madrugada, no plantão noturno, vai algum interno querer mexer no equipamento de eletro e ele acaba desconfigurando. Um equipamento desconfigurado, ele não serve de nada. E aí vocês têm que saber qual que é a configuração base. A configuração principal, que vocês não podem esquecer de ver, é qual que é a velocidade e qual que é a amplitude. A velocidade a gente mede no elétrico em milímetros por segundo e a amplitude em milivolts, tá? Basicamente, a velocidade 25 milímetros por segundo. E aí, e a amplitude 10, tá? Então é 25, 10. Lembre, isso aí é a configuração base. Antes de tu começar a ler qualquer elétrico, tu vai ver lá no pezinho do elétrico e ver qual que é a velocidade, qual que é a amplitude. É 25 e é 10? Aí eu posso continuar. E aí, vocês também, outro detalhe importante de vocês verem na identificação é qual foi a hora que foi realizado aquele eletro. Porque amanhã, em síndrome coronariana aguda, nós vamos estar vendo
que tu tem que seriar eletrocardiogramas. Então, tu vai fazer um eletro, aí vai esperar um tempo específico, vai fazer outro, aí vai fazer outro. Aí, para tu comparar eles, tu tem que saber quando é que foi feito. Porque senão tu se perde, tu não sabe qual foi o primeiro, qual foi o último, e aí eles não vão servir de nada, entende? Então, informações básicas. Tu precisa saber quem que é o paciente, qual que é a idade, o sexo e as doenças principais dele que te levaram a estar tomando essa iniciativa de solicitação elétrica, qual que é a indicação, por que que tu solicitou, ver as configurações de velocidade e amplitude do equipamento e qual que foi a data que aquele elétrico foi realizado. Fechou? Entenderam o passo 1? Simplesão, né? Ou uma dica que eu tenho antes da gente começar aqui, pega uma caneta, pega um papel, pega um tablet ou pega a canetinha da criança, sai riscando a parede, mas anota esses passo a passo. Porque não dá para decorar assim de cara, tá? Vocês têm que anotar e tem que repetir, tem que anotar e repetir 1 milhão de vezes para poder decorar direitinho, tá? Mas o primeiro é esse, o primeiro passo é a identificação. Terminando a identificação, qual que é o próximo passo, Ezequias? Aí vocês têm que checar o ritmo do elétrico, tá? Qual que é o ritmo cardíaco do paciente de vocês? É um ritmo regular? É um ritmo irregular? E aí, como é que a gente vê isso? A gente vê, nós vamos aí nas aulas de arritmias, quando a gente for falar de FA, por exemplo, que vocês vão ver um ritmo é, irregularmente irregular, que quer dizer, é irregular para dedéu, mas vocês, o mais comum para nós começarmos aqui é vocês saberem qual que é o ritmo regular, um ritmo sinusal. A gente chama esse ritmo sinusal porque é o ritmo que está sendo cantado lá pelo nosso sinusal, tá? Como é que a gente identifica isso, Ezequias? Como é que eu vou identificar se o elétrico, eu estou com ele aqui na minha mão, se é um ritmo sinusal ou não? Se é um ritmo cardíaco normal ou não? Primeiramente, vocês têm que olhar para a onda P. A onda P, deixa eu ver se vocês conseguem, acho que não, não conseguem ver meu mouse. Mas olhem para a onda P de vocês. Aqui. Vocês estão vendo a onda P aqui? Vocês conseguem identificar a onda P? Onda P, onda P, onda P, onda P. Vocês conseguem identificar a onda P, né? Primeiramente, olhem para essa onda P. Se vocês notarem que essa onda P aqui, ela é positiva, se vocês olharem para a onda P e ela estiver positiva, D1, D2 e AVF, é um ótimo indicativo, tá? Olhei para a minha onda P, nas derivações D1, D2, AVF, ela está positiva. E aí eu vou lá e olho para a VR e ela está negativa. Isso quer dizer que o meu ritmo é sinusal, que o meu ritmo é regular. E aí, outro dos critérios, porque são 3 perguntinhas que vocês devem fazer. Primeira pergunta: a onda P está positiva em D1, D2 e AVF e está negativa em AVR? Se a resposta é sim, perfeito. Então, esse elétrico provavelmente está em um ritmo regular. Outra, a segunda perguntinha que vocês têm que fazer é o quê? Todas as ondas P, elas são parecidas e elas precedem um complexo QRS? Olhem para a onda P. Está aqui ela, e aqui tem um complexo QRS. Lembra lá? Complexo QRS, onda P, complexo QRS. Onda P, complexo QRS. Onda P, complexo QRS. Onda P, complexo QRS. Vê que todas as ondas P aí, depois dela, tem um complexo QRS, e vê também que elas são todas parecidinhas. Essa onda P é parecida com essa onda P é parecida com essa. Percebe que elas seguem um formato parecido, e depois dela tem sempre um complexo QRS. Isso é outro dos pontos para vocês considerarem esse ritmo sinusal, tá? Qual que é o terceiro? O intervalo entre uma onda P e outra onda P, elas têm que ser regular. O que isso quer dizer? Eu vou olhar aqui uma onda P, e aí eu vou olhar a segunda onda P depois dela. Eu vou medir esse espaço entre elas aqui. Já ensino vocês a medir esse espaço de uma maneira mais simples, mas vocês vão medir aqui, uma onda P, outra onda P. Esse intervalo aqui está regular, é o mesmo espaço que tem entre essa outra onda P aqui.
Meus slides não estão me ajudando hoje. Essa onda P é o mesmo, esse espaço entre ondas P aqui é o mesmo espaço entre esses outros? Entre esses outros? Todos os espaços entre ondas P aí, todos os intervalos entre as ondas P são iguais, são regulares? Então, aí vocês fecham a terceira perguntinha. Então, se sim, esse ritmo é regular. Ok? Entenderam aí quais são as três perguntinhas para vocês identificarem qual que é o ritmo regular? D1, D2 e AVF. A onda P é positiva em D1, D2 e AVF e negativa em AVR. Show! Onda P, elas são sempre bem parecidas e sempre estão antes de um complexo QRS? Maravilha. E a última perguntinha, o intervalo entre as ondas P aí, são sempre regulares? São sempre iguaizinhos o intervalo entre uma e outra? São as três perguntas. Se os três forem positivos, parabéns, esse é um ritmo regular, tá? Se tiver alteração nessas perguntinhas aqui, aí a gente já vai estar diante de um ritmo irregular. Por que que isso é importante? Porque vai mudar como nós vamos calcular a frequência. E também vai mudar e nos ajudar a diagnosticar qual que é uma possível patologia do nosso paciente, tá? Eu preciso que vocês vão confirmando para mim, se não fica dúvida entre cada passo. Vocês entenderam como é que vocês vão checar o ritmo do paciente de vocês? Tudo tranquilo aqui, né? Tomara que esteja tudo tranquilo, porque o difícil ainda não chegou, não. Vamos lá pro passo 3. E aí nós vamos seguir para o nosso terceiro passo, que é que nós vamos focar. Qual que é o método dos passos que nós vamos seguir? Vamos seguir a linha do traçado do eletrocardiograma. Nós primeiro vimos o ritmo, agora nós vamos focar na onda P, depois o intervalo PR, depois no QRS, no segmento S, depois na onda T. Vamos seguindo aos poucos, tá? E aí, indo aqui para o foco na onda P, são três critérios também para vocês analisarem se a onda P tá padrão, se é uma onda P normal ou se é uma onda P patológica. Por que que isso é importante, Ezequias? Lembra lá do básico. A onda P não é responsável pela contração do átrio. Então, se eu tiver qualquer alteração nessa onda P aqui, a gente já suspeita que o problema é onde? É lá em cima, que o problema é lá no átrio. Por isso que é tão importante. Essa onda aqui é o que vai nos apontar a maioria dos problemas atriais. E aí a gente tem que focar bastante nela, ok? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que olhar para uma onda P para saber se ela é patológica ou se ela é fisiológica? A morfologia dela. Que é um nome bonitinho para vocês saberem se o formato dessa onda P ela é regular, se é um formato uniforme, tá? Se elas são iguaizinhas. E como é que eu sei se essa onda P é uniforme, se ela está no padrão correto? Vocês têm que ver a amplitude e a duração. É qual que é a altura e qual que é a largura dela. Porque lembra aí que no eletrocardiograma, a altura dela quer dizer o quê? Ela mede o quê? A amplitude. E a largura dela vai medir aí a duração do impulso elétrico, tá? Essa é como funciona o eletrocardiograma. Então, como é que eu vou ver qual que é a altura padrão? Nos livros, a gente vê que a amplitude aceitável aí para onda P é de até 0,25 milivolts. Só que aí para vocês estarem decorando 0,25 milivolts é uma dor de cabeça danada. Eu tive que decorar assim, então é muito trabalheira. Aí eu já converto para vocês em quadradinhos, que eu acho que é uma unidade de medida muito mais simples, tá? Então, esse 0,25 milivolts, que é a altura máxima que uma onda P pode chegar, é a mesma coisa que 2 quadradinhos e meio. Se vocês notarem, a folha o papel do eletrocardiograma aí, o fundo dela são quadrados grandes, um do lado do outro, e dentro desses quadrados grandes tem quadradinhos pequenos. São colunas de 5 por 5, tá? Então, dentro de cada quadradinho grande tem uma coluna de 5 por 5 quadrados pequenininhos. Por que que isso é importante? Para vocês usarem como medida. Para facilitar para vocês,
a altura máxima, a amplitude máxima de uma onda P que ela pode estar chegando são 2,5 quadradinhos. Ainda é difícil guardar na cabeça, mas com o tempo, quando vocês forem revisando, quando vocês forem vendo mais elétrons, vocês vão ver que, 2,5 quadradinhos, 2,5 quadradinhos facilitou minha vida. Tá uma onda P dentro da morfologia correta, tá uma onda P fisiológica. O que ajuda mais vocês é que a duração de 100 milissegundos, que é o máximo de largura que uma onda P pode ter, esses 100 milissegundos são referência também a 2,5 quadradinhos. Então, vê como é fácil? A onda P pode ter uma altura no máximo de 2,5 quadradinhos e uma largura no máximo de 2,5 quadradinhos. E aí vocês vêm e contam 2,5. A largura está ok. Então, a duração dessa onda P tá dentro dos padrões. É uma duração fisiológica. E a amplitude? 1, 2 quadradinhos, um pouquinho aqui. Então, está dentro da amplitude normal, está dentro da altura normal para essa onda P. Se a amplitude e a duração estão dentro do esperado, de 2,5 quadradinhos por 2,5 quadradinhos, logo essa é uma onda P fisiológica, tá? Se difere, se tem alguma alteração marcante disso, desses valores, aí você já tem que começar a desconfiar de alguma alteração atrial, mas isso aí nós vamos ver quando nós estivermos estudando as patologias, ok? Guardaram aí que para vocês saberem quando vocês forem analisar uma onda P, vocês necessitam saber qual que é a amplitude, qual que é a duração, qual que é a altura, qual que é a largura, e o máximo que essa onda P pode chegar são 2,5 quadradinhos de altura e 2 de largura. Se vocês guardaram isso, é o que vocês precisam saber para a gente passar para o passo 4. Ok, Pedro, vamos lá. Passo 4. É o que vem depois da onda P. O que vem depois da onda P? Que eu disse lá no básico para vocês, quando nós estávamos entendendo o básico. O que vem depois da onda P é o intervalo PR. É justamente esse intervalozinho aqui, no final da onda P até o início da onda R. Ok? E o que a gente quer avaliar aqui nesse intervalo PR? Lembra que o intervalo PR é justamente quando o impulso elétrico está saindo lá dos átrios para passar pelo ventrículo, que ele está parando ali no nó atrioventricular, então tem um tempo adequado para esse impulso parar ali e depois passar. Porque se ele demora muito, é um problema, porque esse impulso não chega no ventrículo, não tem uma contração ventricular, mas se ele vai muito rápido, pode acontecer de estar tendo uma sobrecarga do nó atrioventricular e também ele não vai estar passando todos os impulsos, entende? Então, para a gente entender qual que é esse intervalo qual que é o tempo legal para esse intervalo PR, aí a gente vai ver quantos milissegundos é o padrão desse intervalo PR. A literatura diz que esse intervalo PR pode ir de 120 a 200 milissegundos, que na nossa conta de quadradinhos, lembra que para facilitar tudo, esse intervalo PR pode ir de 3 até 5 quadradinhos. Se meu intervalo PR vai de 3 a 5 quadradinhos, ele está dentro do padrão esperado. Então, é um intervalo PR fisiológico, está tudo normal. Outra coisa, esse intervalo PR, ele deve ser isoelétrico. Quer dizer o que, Ezequias? Esse isoelétrico, ele tem que seguir a linha de base. E aí, para vocês entenderem o que é uma linha de base, eu vou tentar marcar aqui para vocês. Vocês percebem que por mais que tenha todas as variações de uma onda, das ondas aqui, mas o meio delas, mas elas praticamente seguem sempre a mesma linhazinha aqui no meio. Elas têm a variação da onda, mas depois elas voltam para o lugar, para essa linha base. Essa é a linha de base, por isso que é esse nome. Elas fazem a alteração da onda e depois voltam para essa linha de base, tá? Para vocês entenderem aí os próximos passos. Então, sempre que vocês forem analisar a onda PR, vocês têm que saber que ela pode se alargar entre 3 a 5 quadradinhos
Isso quer dizer que a duração dela aí vai ser entre 120 a 200 milissegundos, e ela tem que sempre ser retinha, tem que estar sempre junto à linha de base ali. Não pode ter uma onda diferente aí, porque não é normal, tá? Não é fisiológico. O fisiológico ela sempre vai estar retinha e sempre vai durar entre aí de 3 a 5 quadradinhos, entre 120 a 200 milissegundos. Entenderam o intervalo PR? É isso, não é uma coisa de outro mundo. Vocês, não sei se vocês é perceptível para vocês, mas quando vocês vão separando eles assim em passos, quando vocês vão separando essa análise de vocês ponto a ponto, vocês vão vendo que não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa bem simples. O problema é que a gente sempre tenta estudar isso um todo, fazer um apanhado geral e aí sim bagunça um pouquinho. Mas ficou com. Vocês entenderam aqui o intervalo PR? Vocês entenderam o tempo, o que, que vocês têm que analisar, quantos quadradinhos você é esperado? Fechou. Então vamos para o passo 5. E aqui o passo 5 é um dos mais importantes, é um dos que mais cai em prova, e aí é o que bagunça muito a cabeça de gente, mas é uma coisa simplérrima. É para vocês calcularem a frequência cardíaca. Lembra lá que um dos primeiros passos que tinha era calcular o ritmo cardíaco? Pois é, ele vai ser muito importante aqui, a gente saber se era um ritmo regular ou se era um ritmo irregular. Para a partir daí a gente calcular a frequência cardíaca do meu paciente. Ah, Ezequias, mas para que eu quero calcular a frequência cardíaca do meu paciente? Se eu boto um saturômetro ali no dedo do meu paciente, ele já dá um oxímetro no dedo do meu paciente, ele já dá esses valores para mim. Isso aí é coisa de gente velha, não é. Acredita em mim, vocês vão precisar. Vai ter momentos que vai ter alterações cardiológicas do paciente de vocês que o saturômetro de dedo ali não vai detectar. Vai ter momentos que vocês não vão ter que a pilha vai estar ruim. E aí vocês vão ter que mostrar qual que é as habilidades de caneta e papel de vocês, tá? E aí vocês vão ter que calcular essa frequência e olhar para o eletro. E aí não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa super simples. Tem duas regras. Eu chamo a técnica, o cálculo rápido e o cálculo preciso. Quer dizer que o cálculo rápido não é preciso? Não. Basicamente, eles vão dar valores super parecidos, na maioria das vezes, inclusive, eles vão dar valores iguais. O problema é que a precisão é maior porque ele vai contar todos os quadradinhos pequenos. Mas vocês concordam comigo que vocês lá não é na urgência, que vocês estão na correria, paciente, sei lá, chegou com uma dor precordial típica, e aí tu pede o eletro e tu vai realmente parar para contar quadradinho por quadradinho, tu não tem esse tempo. É aí que entra o cálculo rápido. Qual que é o cálculo para calcular a frequência cardíaca do paciente de vocês? Vocês estão vendo aqui essa onda R e essa outra onda R, nos ritmos sinusais, nos ritmos regulares, vocês vão buscar basicamente isso. Vocês vão procurar duas ondas R. Encontraram elas duas? No método rápido conta quantos quadrados grandes tem entre essas duas ondas R que tu escolheu. Vocês conseguem ver aí quantos quadrados grandes tem entre essas duas ondas R aqui? 4. Perfeito. Agora pega 300 e divide por esses 4, Alisson. Esse é o cálculo, rapidinho, não é coisa de outro mundo. E aí o Eduardo já jogou aí pra gente 75. Isso quer dizer que a frequência cardíaca desse nosso paciente aqui é 75. Qual que vai ser a diferença? A diferença para o método que eu disse para vocês, que é mais preciso, porque ele vai contar quadradinho por quadradinho, tu vai escolher as mesmas duas ondas R, e em vez de contar os quadradões grandes que tem entre elas, você vai contar quadradinho por quadradinho. E aí tu conta quantos quadradinhos tem dentro das duas ondas R, e vai pegar 1.500 e dividir pela quantidade. Entendeu aí? Então, aqui, se aqui tem 4, aí vão ser 20 quadradinhos, tá certo? Minha matemática não é muito boa, tá? Dentro de cada quadradão grande tem 5 pequenos. Então, 4 vezes 5 é isso aí mesmo. E aí tu vai dividir 1.500 por 20, e aí vai dar a frequência cardíaca
do paciente de vocês, tá? Que do nosso caso aqui, altamente hipotético, vai dar igual. Vai ter casos que vai dar diferente? Vai. E é por isso que ele é mais preciso, é por isso que a galera da clínica gosta muito deles, porque eles sentam lá, pegam a canetinha deles e começam a contar quadradinho por quadradinho. Mas para a prática do dia a dia de vocês, usa a técnica de 300, ela é bem mais rápida e vai acelerar o diagnóstico de vocês, tá? Já sabem como é que calculam a frequência cardíaca? Aprenderam? Facilzão, não é? Ficou alguma dúvida aqui? Basicamente, conta quantos quadradões tem entre duas ondas R e divide, pega 300 e divide pela quantidade de quadradões que tem entre as duas ondas R, tá? Entenderam, não entenderam? Se vocês entenderam, calculem esse aqui para mim. Peguem essas duas ondas R aí e calculem qual que é a frequência desse paciente aqui. E aí? Conseguiram? É isso aí, Eduardo. Não dá para calcular com essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês, a técnica dos 300. Lembra lá dos 300, tá? A técnica dos 300 ou a dos 1500, elas são comumente usadas e elas são feitas para serem usadas em ritmos regulares, em ritmos sinusais. Se não for um ritmo regular, tu vai usar ela e vai dar um valor totalmente errado, porque, como o nome já diz, o ritmo é irregular. Olhem esse elétrico aqui de um ritmo irregular. Vocês notam que entre uma onda R e outra onda R tem espaços que são bem grandes, aí tem outros espacinhos que são mais curtos, aí tem outros que são médios. Então, tu entende que se tu calcular, usar a regra de 300 entre esses duas ondas R aqui vai dar um valor, e entre essas outras duas aqui vai dar um valor totalmente diferente, então não serve para a gente utilizar a regra dos 300 ou do 1500 aqui no ritmo irregular. É por isso que existe a regra da caneta BIC. Essa é a melhor, essa que eu utilizo no dia a dia, e o nome é bem sugestivo, mas no livro, na literatura, vocês vão ver que o nome não é técnica da caneta BIC, tá? Lá eles vão ensinar vocês contarem 15, vocês vão contar 15 complexos, que, é, 15 ondas R, perdão, e aí vocês contando essas 15 ondas R dentro do complexo de vocês, vocês vão multiplicar por 20. Eu não gosto disso, porque isso é muito difícilzão. A diferença é o que a regra da caneta BIC é o dobro disso. É basicamente a mesma regra, só que a gente vai dobrar. Lembra que a regra lá do livro é 15 e aí vocês multiplicam por 20? Aqui vocês não simplesmente pegar a canetinha de BIC de vocês e não serve compacto, não serve outra máquina, outra marca, tem que ser BIC, gente. Brincadeira à parte, tá? Mas por que a gente diz que é a técnica da caneta BIC? Porque a largura de uma caneta BIC vai dar certinho 30 quadradões. Eu disse lá 15 ondas R, perdão, tá, gente? Era 15 quadrados grandes. E aqui na técnica da caneta, ela vai para o dobro. Se lá era 15, a caneta Bic de vocês vai dar o espaço justinho de 30 quadradões, 30 quadrados grandes. Pegou essa caneta Bic, colocou no eletro de vocês, e aí vocês vão contar quantas ondas R aparecem dentro desses 30 quadradões. Quantas ondas R aparecem dentro desse espaço da caneta Bic. E aí eu coloquei para vocês. Aqui no nosso exemplo, toma aí a caneta Bic, conta quantas, se vocês forem contar aí quantos quadradões tem, vai dar justinho 30. E aí o que vocês fazem? Pegam, contam quantas ondas R tem dentro desse espaço. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. A gente tem 10 ondas R dentro desse espaço de 30 quadradões, dentro do espaço da caneta Bic. Aí o que vocês fazem com esse valor de 30? Vocês multiplicam por 10. A Raquel deu um detalhe muito importante aí, gente,
que tem que ser a caneta Bic ainda tem que ser com a tampa, tá? Para vocês que andam comendo tampa, perdendo tampa, jogando tampa por aí, essa não vai servir. Tem que ser a caneta Bic com a tampa e é realmente isso, para dar os 30 quadradões certinhos, tá? Entenderam? Pode parecer um pouco mais bagunçado, mas a regra é essa. Pega 30 quadradões, pega o espaço de uma caneta Bic, conta quantas ondas R tem dentro desse espaço e multiplica por 10. No nosso caso aqui tem duas, quatro, seis, oito, tem 10, justinho. 10 vezes 10 vai dar qual que é a frequência cardíaca desse paciente? 100. Então aí vocês acabaram de calcular a frequência cardíaca com mais. É 100% correta essa frequência? Ainda não, mas é bem mais precisa do que se a gente fosse usar uma técnica que não serve para esse tipo de paciente, tá? Entenderam como é que calcula a frequência num paciente com ritmo sinusal e a frequência com um paciente com ritmo não sinusal, com ritmo irregular? Entenderam aí? Aprenderam a técnica da caneta Bic? Tô vendo agora ver vocês tudinho amanhã, indo no supermercado comprar a canetinha Bic de vocês, tá? Brincadeira, patrocina nós, Bic. É, brincadeiras à parte, bora dar continuidade aqui. Entenderam? Entendendo a frequência cardíaca, gente? O quinto passo aqui foi o último passo quando a gente fala de todas as alterações atriais. Então, até o quinto passo, a gente, seguindo esses passos a passo aqui, Vani Cleide, a Vani Cleide fez uma pergunta, como que deu 100? Lembra aí, a técnica da caneta Bic, deixa eu explicar só para ver se não ficou bem claro. A técnica da caneta Bic você vai pegar a caneta Bic, que o espaço dela vai dar 30 quadradões. Então, nesses 30 quadradões, vocês vão contar quantas ondas R tem dentro desses 30 quadradões. Entendeu? No nosso caso aí, tem 10 ondas R. Tem uma onda R aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Não chega em 11, está em 10 aqui. Se é 10, pois é, aqui é só um exemplo. No, a gente está usando um exemplaço aqui, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia. Usa o espaço da caneta. A caneta de vocês vão ser 30 quadradões certinhos. Se vocês pegarem a caneta de vocês, pegarem os 30 quadrados, contarem quantas ondas R tem dentro desses 30 quadrados, e aí vocês multiplicam por 10, aí vai estar chegando a frequência cardíaca do nosso exemplo aí, que vai ser 100. Deu para entender, Vani Cleide? Espero que eu tenha acertado o teu nome. Pronto. Vamos, vamos seguir. Como eu estava dizendo, agora a gente vai entrar na parte ventricular. Eu vou mostrar uma imagem para vocês que assusta todo mundo que vê ela quando a gente vai falar sobre eletrocardiograma, mas eu quero que vocês não se assustem, porque vocês vão entender como é besteirão, né? É uma coisa bem besteirão mesmo do dia a dia, tá? E a imagem não era essa. Eu dei spoiler antes do tempo. Mas, para a gente entrar aqui no complexo QRS que eu estava dizendo, vocês o basicão do complexo QRS é que ele tem que ser estreito. Uma coisa que a gente morre de medo aí no complexo QRS é um ataque à arritmia de QRS largo, porque isso aí é uma complicação que ninguém quer no bolso. Por isso que a gente tem que sempre. A questão mais importante quando a gente vai ver um complexo QRS é a gente ver qual que é a duração dele. É uma duração curta? Esse meu QRS é estreito ou é largo? Como é que eu vou diferir um QRS estreito largo com a duração dele também? E a duração padrão aí vai ser de 120 milissegundos. Na nossa regra dos quadradinhos, são 3 quadradinhos. Então, o teu complexo QRS, a largura total dele, tem que chegar aí no máximo em 3 quadradinhos. Passando disso, é claro que não vai ser 3,1, tá, gente? É uma variação brusca disso. Tendo uma variação brusca desse valor, aí a gente já começa a falar de um alargamento do QRS
E isso a gente vai estar discutindo lá na nossa, quando a gente vai falando das patologias. Outra coisa importante quando a gente estiver falando de morfologia do complexo QRS, vocês vão ter que exercitar muito a mente de vocês aqui agora, é que quando a gente falar de um tema, de umas palavrinhas que eu chamo de progressão e transição. A gente vai falar muito disso quando a gente estiver falando de complexo QRS. Por quê? Porque a morfologia dele vai mudar, que aí vai ser a famosa transição da morfologia entre V3 e V4. E a progressão dele, vocês vão ver também que tem uma progressão elétrica aí entre V1 e V6. Não se assustem, não é uma coisa de outro mundo. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? O que que vai ser essa progressão entre elétrica de V1 até V6? Prestem atenção aqui. Aqui é V1. Aqui é V2. Todas essas aqui são as variações precordiais, tá, gente? V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Vocês percebem que cada uma delas está diferente uma da outra? Olha só onde R aqui. Está totalmente negativo. Essa aqui está negativaça e ainda tem, está bem maior. Essa aqui está negativa, mas a gente começa a ver ela já positivar um pouquinho aqui. E bem aqui, eu vou explicar já a transição para vocês. Bem aqui, tu vê que ela está tanto positiva como negativa, está bem parecida. Isso aqui entre V3 e V4, essa transição elétrica entre V3 e V4, quer dizer que esse é um complexo QRS fisiológico. Porque se ele começou totalmente negativo, e aí em V3 e V4 teve essa mudança de polaridade de negativo para positivo, isso quer dizer. Deixa eu só ler o comentário do Eduardo. Em si, negativo, né, à medida que for avançando, derivações precordiais vai progredindo positivamente, com o período da transição entre ele para positivo. É isso aí. É isso aí mesmo que o Eduardo acabou dizendo nos comentários para vocês, tá? Vocês veem que ela aqui, V1, ela está negativa, e com o passar do tempo, V1 negativa, V2 está negativa, mas começa a positivar. V3, tu já começa a ver um positivo aí legal, e aí há uma transição. Aqui no V4, ele já está isoelétrico aí, quer dizer que está tão positivo quanto negativo. E aí, quando vocês olham para a seguinte derivação, esse complexo QRS, a onda R aqui, vocês veem que ela está mais positiva já do que negativa, comparada às anteriores que ainda estavam negativas, entenderam? Então, essa progressão elétrica ela vai passando de negativo para positivo com o passar do tempo nas derivações aí precordiais. E quando chegar em V3, V4, vai ser essa transição de polaridade do complexo. Estava negativo, vai haver uma transição e ele vai passar para positivo. É isso que vocês têm que saber. Entenderam aí? Seria normal, tá, Lucas? Esse aqui é um exemplo de um elétrico normal. Começou negativo, negativo, foi ficando positivo, teve a transição isoelétrica aqui, em V5 ele já está positivo, e aí V6 tu quase não vê mais nada negativo aí. Essa é a progressão. Começou negativo, foi avançando, teve uma transição isoelétrica ali entre V3 e V4, e aí foi para positivo. É isso que vocês precisam saber. Nada mais do que isso, Lucas. É isso. Então, quando eu cheguei na parte do complexo QRS, o que eu vou ver? É estreito? Perfeito. Tem no máximo 3 quadradinhos aí? Excelente, é isso que eu quero. Teve uma progressão e uma transição elétrica aí entre V3 e V4? Ótimo, isso é fisiológico. Isso é o que eu quero de um complexo QRS. Eu quero que todos venham dessa maneira. Eu quero que todos venham bonitinho como está aí na tela para vocês, tá bom? Graças a Deus que você está entendendo, Lucas. Eu espero que todo mundo que esteja aí, esteja entendendo. Deus queira que todos vocês estejam entendendo. E agora, eu não vou dar mais spoiler, porque pode ser que eu esteja errado e eu tenha botado outra imagem. Mas não, é essa imagem assustadora que todo mundo sai correndo quando a gente estuda elétrica. O tão temido eixo cardíaco.
Esse eixo cardíaco aqui faz todo mundo sair correndo de medo, porque basicamente quem é médico não tem uma habilidade artística muito boa. A gente não é muito bom em expressar isso, nosso conhecimento em imagens. Não entendem nada, né, Lucas? Eu espero que agora, com essa explicação aqui, vocês passem a entender, tá? Olhem para essa imagem, vocês não entendem nada, né? Vamos lá. O eixo cardíaco tem três coisinhas que vocês precisam avaliar nele. Primeiro, vocês precisam encontrar qual que é a derivação isoelétrica dele. Depois que vocês encontrarem essa derivação, vocês olham qual que é a derivação que está a 90 graus. Depois que vocês olharem qual que é a derivação a 90 graus, tu tem que saber se está positivo ou negativo. Por quê? A gente diz que o eixo cardíaco tá, é fisiológico quando ele se encontra entre -30 e +90. E eu sei que até eu falando isso para vocês não deu para entender nada até aqui, porque é chatão. Mas a partir daqui é que vai começar a nossa explicação sobre eixo cardíaco, tá? Qual que é o padrão? Só saibam disso. O normal do eixo cardíaco fisiológico é que ele esteja entre -30 graus e +90 graus. Acabou. É isso aqui é o normal. Qualquer coisa que venha desvio à esquerda ou desvio à direita, que aí, isso sim, eu tenho certeza que vocês já escutaram muita gente falando, ele está com um desvio à esquerda, está com um desvio à direita. É isso aqui. Basicamente, se teve um desvio à esquerda ou um desvio à direita, é se passou de -30 ou se passou de +90. Aí são os desvios, tá? Estando entre -30 e +90 é o que a gente quer. E eu vou explicar cada um desses passo a passo agora. Vê essa imagem feona. Eu quero que vocês digam aí, levantem a mãozinha, quem aí no internato já fez uns 2 milhões de eletros, porque é papel de interno. Papel do interno no internato é fazer eletrocardiograma da tiazinha da clínica às 3 horas da manhã. É isso aí. A Pietra fez várias, eu acredito que todos vocês fizeram várias, porque eu também fiz inúmeros eletros. Então, vocês já sabem o que vocês devem saber de eletrocardiograma. Esse eixo elétrico, para vocês entenderem ele, vocês já têm o conhecimento na cabeça de vocês só não associaram ainda. Lembra lá, quando a gente colocava os jacarezinhos das mãos, colocava aqui o AVL na mão esquerda, colocava o AVR na mãozinha direita e o AVF, que era o preto lá o vermelho lá no pé. Calma que eu sou daltônico, tá, gente? Aí a gente colocava o AVF lá no pé e tinha um neutro também, mas esquece o neutro agora. O que é importante para a gente é AVL da mãozinha esquerda, o AVR que a gente colocava na mãozinha direita era o Flamengo e Brasil, e o AVF de FUT no pé. Basicamente, o que a gente estava fazendo ali era criando todas as derivações do eletrocardiograma. E aí eu desenhei para vocês. Esse triângulozinho aqui é esse mesmo gráfico demoníaco aqui que eu botei para vocês. É a mesma coisa, só que ele está ilustrado de uma maneira diferente. Vocês estão vendo aqui que a mãozinha esquerda do meu paciente era o AVL? Olha o AVL aqui. Ele ainda continua aqui, no ladinho esquerdo. Lembra que a mãozinha direita do nosso paciente, eu colocava outro jacarezinho, eu formava outra derivação, que era o AVR. Olha ele aqui. Lembra o pezinho do meu paciente, que eu colocava o último jacarezinho lá no pé dele, que era o AVF? Ele está aqui embaixo também. E isso aí a gente tirando fotos. Basicamente, aqui a gente estava colocando uma câmera. Todo mundo usa esse exemplo da câmera. Eu quero popularizar outro. A gente estava colocando um fofoqueiro em cada extremidade do paciente. Basicamente, a gente estava colocando um fofoqueiro do lado esquerdo, um do lado direito e um no pé dele. E esses fofoqueiros, o trabalho deles era dizer basicamente assim, olha, ou fulano de tal que está realizando esse exemplo, o impulso elétrico saiu daqui, que está indo para lá. Aí o outro, imagina aqui que foi o AVR. O AVR, vocês imaginam por que tem que sair daqui? Porque bem aqui, olha, vocês estão vendo, bem aqui tem um nó sinusal. Então, todo estímulo fisiológico que a gente quer, geralmente esse estímulo vai ser partir daqui.
Por isso que todas essas derivações aqui estão negativas. Tudo que for negativo, imagina que está saindo. E tudo que é positivo, imagina que está vindo na minha direção. Então, olha o fofoqueiro do AVR. Quando ele diz assim, olha, a onda o estímulo elétrico está indo para aí, quer dizer que ele está saindo daqui. Então, quer dizer que o quê? Em AVR ele sempre vai estar negativo. E para onde ele estiver indo, vai estar sempre positivo. Vocês conseguem entender isso? Juntando essas três derivações, a gente criava mais três, porque você não se faz um elétron só com AVL, AVR e AVF. Tem mais três derivações muito importantes para a gente, que é o D1, D2 e D3. Da onde é que surgiam essas três derivações, D1, D2 e D3? Porque eu me lembro, quando eu estava fazendo os elétrons lá, eu colocava assim, um eletrodozinho aqui na mão esquerda, outro na mão direita, outro no pé, e ainda colocava seis, né, que eram os precordiais, aqui no peito do meu paciente. Mas eu nunca me lembrei de ter botado esses três, D1, D2, D3, porque vocês não colocam. Basicamente, eles se formam da junção dos três principais que vocês botam. Então, da junção de AVL para AVR, se forma D1. Da junção de AVR para AVF, se forma D2. E da junção de AVF para AVL, se forma D3. São derivações artificiais que a gente cria. A gente não coloca no paciente, mas elas estão lá. Para que isso é importante? Porque eles ajudam a gente a identificar para onde o impulso elétrico tá saindo. Imagina comigo, se o impulso elétrico está saindo aqui do nó sinusal, que está em AVR, tu concorda comigo que está aqui em AVR? Qual que é a ordem básica? Vai sair aqui do nó sinusal, vai vir na direção do nó atrioventricular, vai descer para as fibras pelo feixe de His e vai vir para as fibras de Purkinje. Se o impulso elétrico, como eu disse lá, está saindo do nó sinusal aqui do coração do paciente de vocês, não convém que ele saia daqui, passando pelo nó atrioventricular, vindo pelo feixe de His e se espalhando para a fibra de Purkinje. Não parece para vocês que ele está seguindo essa direção retinha? É porque tá. Essa é a ordem padrão do impulso elétrico. Ele sai daqui e partir para cá. Se aqui tudo que é negativo está saindo e tudo que é positivo está chegando, está recebendo, se vocês entenderam isso, que sai daqui e vem nessa direção, entendam que do menos 30 ao mais 90 é o que a gente espera, é o fisiológico, tá? Então, tudo que tiver aqui entre menos 30 e mais 90 é o que a gente quer. Como é que a gente vai botar isso na prática agora? O que é importante para a gente agora, para a gente entender isso? Transcrever isso para o papel. Aqui. Lembra lá que o primeiro passo era a gente achar a derivação isoelétrica do paciente de vocês? E eu tinha falado antes um pouquinho que a derivação isoelétrica é aquela que está na metade. Então, nem está só positivo, nem está só negativo, ela está positiva e negativa igualmente. Dessas derivações que eu coloquei aqui na tela para vocês, qual é a que parece estar mais isoelétrica para vocês? D1, se vocês notarem, está super positiva. Olha o complexo que é esse aqui. Positivaço. D2 ainda está positivo, está mais positivo que negativo. D3, aí vocês percebem, é isso aí mesmo, Natália. É isso aí, Alisson. D3 aqui vocês percebem que está bem positivo e bem tá positivo e está negativo quase igualmente. Então a gente achou nossa derivação isoelétrica. É D3. Nesse exemplo que a gente está usando, tá, gente? Outro elétrico de outro paciente de vocês, a derivação isoelétrica vai ser outra. É por isso que a regrinha é, vamos achar a derivação isoelétrica. No nosso exemplo aqui, a derivação isoelétrica é D3. A regra, o que que acontece? Qual que é o segundo passo? Se eu achei a derivação isoelétrica, eu vou achar a derivação que está a 90 graus dele.
Sempre que vocês tiverem esse eixo cardíaco aqui na mão de vocês, é fácil de vocês encontrarem. Mas no dia a dia, vocês não vão carregar um EX elétrico aí no bolso de vocês por nada. Então, tem uma regrinha simples que ajuda muito a gente, que é a regra do asterisco. Para vocês não se perderem mais qual que é a derivação que está a 90 graus, vocês vão pegar o elétron de vocês, o elétron do paciente de vocês, e aí o que vocês vão fazer? Tá vendo a letra aqui? Tá vendo as 6 derivações principais aqui que a gente conversou sobre elas? Vocês fazem um asterisco. Como é o asterisco, Ezequias? Eu sou horrível em desenho, tá, gente? Mas releva. Opa. Esse é o asterisco. Ficou feião. Mas é só para vocês entenderem. A regra do asterisco é para vocês, quando vocês não tiverem com essa imagem do eixo cardíaco aqui. Se vocês não tiverem, usa a regra do asterisco para vocês acharem a derivação que está a 90 graus. Se a nossa derivação isoelétrica era D3, lembra lá que a gente achou aqui, a nossa que é bem isoelétrica, que é D3? Como é que eu acho a derivação a 90 graus dela, sem eu estar usando esse eixo cardíaco aqui? É só eu usar e ir para outra ponta do asterisco. Percebeu aqui como fica simples? A isoelétrica é D3, a que fica a 90 graus dela vai ser a VR. É isso aí, Pedro. Então, usando a regra do asterisco, vai ser muito simples para vocês. Vocês não precisam andar com o eixo elétrico, o eixo cardíaco, como nenhum médico anda. Vocês nunca viram por aí um médico andando com o eixo cardíaco no bolso, né? Para facilitar a vida de vocês, usa a regra do asterisco. Então, se a minha derivação foi D3, eu sei que a derivação que está a 90 graus dela é a VR. Se, hipoteticamente, se a minha derivação isoelétrica fosse D2, qual que ia ser a derivação a 90 graus dela? A VL. É isso aí. Se fosse D1, a derivação a 90 graus dela seria a VF. Vale o contrário também. Se fosse a VF, derivação a 90 graus seria D1. Ficou na cabecinha de vocês a regra do asterisco? É isso que vocês precisam saber para vocês matarem o eixo cardíaco aqui. Vocês se lembram quais são os 3 passos? Que aqui a gente já achou 2 deles. Primeiro encontra a derivação isoelétrica. Encontramos a derivação isoelétrica. Depois a gente descobre qual que é a derivação a 90 graus. E o último passo a gente tem que ver se ela está positiva ou negativa. Como é que eu vou fazer isso, Ezequias? Eu trouxe um exemplo um pouquinho mais complicado, um elétron um pouquinho mais complicado para vocês, justamente para vocês entenderem isso de uma vez por todas. Lembra aqui que D3 é a nossa derivação isoelétrica e a AVR é a nossa derivação a 90 graus dela? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber se ela... Olha aqui no gráfico. Eu vou tentar desenhar para vocês se minha canetinha me ajudar, que ela está querendo me atrapalhar hoje. Mas olhem aqui no gráfico. Vocês estão vendo que... Opa, perdão. Eu ainda faço questão de desenhar errado. Minha derivação não era D3? Minha derivação não era essa aqui? Se eu traçar um ângulo de 90 graus, ela tanto... Tu convém comigo que isso aqui é um... Tu concorda comigo que isso aqui é um ângulo de 90 graus? Mas isso aqui também é um ângulo de 90 graus? Então, tanto pode ser um ângulo de 90 graus para mais 30, como pode ser um ângulo de 90 graus para a VR. E se for um ângulo de 90 graus para mais 30, está dentro do esperado, está entre menos 30 e mais 90. Porém, se for um ângulo de 90 graus para a VR, está loucaço, está fora do eixo, tem um desvio gigantesco aí. Mas como é que a gente vai descobrir se o ângulo é para a VR ou para mais 30 graus aí? Vocês têm que olhar a derivação, as derivações do lado. Lembra que eu disse lá dos fofoqueiros para vocês? É isso aí, Raquel, vocês têm que ver a polaridade. Lembra que eu disse que quando está saindo
de uma derivação é negativo e quando está vindo na direção de uma derivação é positivo, então se aqui D3, perdão, se a minha derivação isoelétrica é D3 e a minha derivação a 90 graus dela é AVR, o que que eu quero ver? Está saindo ou está chegando de AVR? Como é que eu vou ver isso? Olha a AVR, está positivo ou está negativo? Complexo QRS do paciente, as ondas aí estão positivo ou está negativo? A Iponine, desculpa se eu errei teu nome, está dizendo que está negativo, e está negativo. Se está negativo, ela está saindo ou está chegando? Está saindo de lá. Então a gente sabe que o ângulo não é para VR. Se está saindo de lá, então está vindo de lá. Se está vindo de lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Se está saindo de lá, quer dizer que está vindo para cá. O ângulo é para mais 30. Entenderam isso? Se o ângulo é para mais 30, é positivo. Se é positivo, está dentro do menos 30 e mais 90. Então o eixo cardíaco do meu paciente aqui é normal. Deu para entender porque isso aqui é um pouquinho mais complicado. Se vocês não entenderam, digo agora, porque é chatinho, o mais difícil. Se vocês entenderem isso aqui, acabou. É isso aí, Pedro. Porque, por exemplo, notou que a VR está negativo, a gente sabe que o impulso, minha linha isoelétrica está vindo é a D3. E o ângulo, a derivação a 90 graus dela é a VR. Então, tá aqui D3, tá aqui a VR. Essa é a derivação a 90 graus dela. Eu estou fechando o ângulo de 90 graus aqui com a VR. Mas lembra que eu disse para vocês que o normal é estar entre menos 30 e mais 90? Se tiver em AVR, está menos 150, está com um desvio gigantesco. Como é que eu vou saber se está vindo de AVR ou está saindo, se está chegando em AVR ou se está saindo de AVR? Eu tenho que ver a polaridade, se está positivo ou se está negativo. Se tivesse AVR positivo aqui, quer dizer que o estímulo elétrico estava vindo para a VR, estava indo para a VR. Então, está vindo para essa direção, o que seria um problema, seria patológico. Só que como AVR está negativo, isso quer dizer que o estímulo elétrico não está indo para a VR, ele está vindo de AVR. Se está vindo de AVR, está vindo para mais 30. Então, o ângulo de 90 graus é para o outro lado. Entendeu? Isso aí. Tá saindo de AVR para mais 30. Não é que tu tá calculando o. Aí, Fabiana, é aquela matemática zona lá anterior. Se a gente fecha um ângulo de 90 graus aqui, é para a gente calcular duas derivações, para a gente calcular basicamente qual que é a reta que o nosso impulso elétrico está indo. Se a gente pegou aqui D3, que era isoelétrico, e AVR, formando um ângulo de 90 graus entre elas, nós conseguimos identificar que o lado que está indo é para o ângulo oposto, porque a VR está negativo. E aí o impulso elétrico está indo para mais 30, entendeu? Se a VR tivesse positivo, ele não estaria indo para mais 30, estaria indo para a VR, menos 50. E aí seria patológico. Só que aí a gente viu que toda vez que está negativo, ele está saindo. Toda vez que está positivo, ele está vindo na direção. Você olha se quer estar positivo ou negativo. Aí o eixo vai ser o contrário do pendão. Para uma exemplificação mais simples, você olha para a derivação seguinte, você olha para a derivação perto. Quer ver? Olha aqui D2. Tu percebe que não existe uma derivação mais 30? A gente consegue ver D3, que D3 está aqui, beleza. A gente consegue ver AVR, que está aqui, que é o ângulo de 90 graus dela, mas não existe uma derivação mais 30, então eu não consigo chegar nela. Mas eu consigo ver as derivações que estão próximas. Mais 30 está entre o quê? Está entre D1 e D3, não tá? Então, deixa eu ver como é que está D1. D1 aqui, está positivo ou está negativo? Está positivo.
D2 está o quê? Está negativo ou está positivo? Está positivo. Então, isso quer dizer que o eixo elétrico, o impulso elétrico está vindo na direção deles. Lembra lá? D1 está gritando, o impulso está vindo para cá. D2 está gritando, o impulso está vindo para cá. Então, claro que o mais 30 ali, que não existe teoricamente, mas tá vindo na direção dele também. Entendeu? E tu olhou para a VR, tá negativo, a VR tá gritando o quê? Tá saindo daqui. Não tá vindo para cá não, viu? Tá saindo. Fica esperto. Por quê? Porque tá negativo. Toda vez que estiver negativo, ele tá dizendo, tá saindo daqui. Se tá saindo de lá, tu viu que as derivações aqui próximas a ela, que tu consegue ver, estão dizendo, tá chegando. O 90 graus, o mais 30, então quer dizer que é positivo, que tá vindo para essa direção também. Não, 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 Daiane. Essa ideia justamente a gente calcula para as periféricas, para a VL, a VR, a VF e para D1, D2, D3. Porque tu lembra lá que foi a que eu expliquei? Que bracinho esquerdo, bracinho direito, pé, e aí vai formar entre elas D1, D2 e D3. As precordiais não entram aqui, tá? Esse cálculo do eixo aqui é para a gente saber identificar para onde é que está indo o impulso elétrico. Porque o ideal é que ele saia do nó sinusal e passe por todo o coração até chegar nas fibras de Purkinje e fazer a contração. Se meu impulso elétrico, por alguma patologia, está saindo do nó sinusal aqui e está indo para outra direção que não essa, tá erradaço, tem um desvio muito grande, então a contração não vai ser realizada. Vocês entenderam até aqui o eixo cardíaco? São as principais, Lucas. A gente pode continuar? Porque isso aqui é o principal. Se vocês entenderem até aqui, já era. Vocês laudam qualquer elétrico, vocês não vão ter problema nenhum até o próximo passo, que é importante também. Não que os outros não sejam, mas até aqui vocês já têm uma base gigantesca para elétrico. E esse aqui é o problema da maioria da galera que tem problema em laudar elétrico. Então, se vocês entenderem aqui o cálculo do eixo, vocês já estão livres. Conseguiram entender, né? Perfeito. Vamos terminar rapidinho, porque depois de eu explicar tudo isso para vocês, eu quero explicar a forma fácil, porque eu não sei se vocês já pararam para ver um cardiologista. O cardiologista não passa 10 anos calculando o eixo elétrico que a gente faz aqui, não, tá? A não ser que seja um paciente bem específico, ele bate o olho e diz: opa, tá fisiológico, tá patológico. De bater o olho. Como é que isso acontece? É porque tem os macetes no dia a dia. E o macete para você não vai conseguir calcular. O bom é que você seja altamente qualificado, que tenha aprendido como calcular o eixo e vá calcular o eixo. Mas na correria, para vocês simplesmente saber se está um eixo normal ou tem um desvio, vocês basicamente têm que olhar para D1, D2 e AVF. Eles são positivos, então acabou. O meu eixo aqui é normal. Por quê? Por que, Ezequias? Olha aqui onde é que está D1, D2 e AVF. Olha a AVF aqui. Opa, vocês não estão vendo? Olha a VF aqui, olha D1 aqui, olha D2 aqui, D1 aqui e D2 aqui. Percebe que todos esses são positivos? Todos esses estão entre menos 30 e mais 90? Se o eixo, se D1, D2 e AVF estão positivo, isso quer dizer que está indo no eixo certo, está indo na direção que a gente quer. Então, está normal. Aí tu tocou no ponto, Lucas. Agora, se o AVF ele for negativo, aí tu tem que ficar esperto. Se o AVF ele for negativo, tu vai ter que olhar para a derivação mais próxima. Se D2, que é a derivação mais próxima de AVF, ele for positivo, aí eu ainda considero como o eixo normal. Agora, se D2 estiver negativo, isso quer dizer que está saindo de D2, está saindo dali. Não é o que a gente quer que venha para ali. Se está saindo, tem um desvio. Tá patológico, tá? Sim, Lucas, porque tu viu lá já que ele é negativo, né? Aí já tá mais.
Se tu ver aqui, o AVR vai ser negativo sempre, porque ele está em menos 50. Aqui está o AVR. Então ele tem que ser negativo sempre. Mas para esse macete que eu estou ensinando para vocês, só de bater o olho e já identificar se o eixo está normal ou não, é você olhar. D1, D2 e AVF está positivo, acabou. Tá, o eixo aqui está normal. Marca na prova, diz para o cardiologista que está do teu lado, te perguntando, fecha o show, mostra que tu sabe e já era. Só fica esperto para isso, porque para esse macetinho funcionar, D2 tem que estar. E se a VF estiver negativo, D2 ainda tem que estar positivo, tá? Para essa comparação. Porque lembra que a VF está ali no limiar, está no ângulo certinho ali, para ir para a parte negativa, ok? Entenderam o eixo cardíaco? Se vocês entenderem isso aqui, eu vou ficar felizaço, porque isso aqui é o mais difícil de se entender. Se vocês entenderem isso aqui, o resto é fichinha. Passo 8 é o segmento ST. Aí a gente já está chegando no finalzinho do traçado. Lembra lá dos segmentos, né? O ST é o que vai partir ali da onda S, é o espaço iselétrico que tem ali entre a onda S e o início da onda T. O que vocês têm que saber sobre o ST? É simples aço. E isso aqui é o que mais vocês vão usar e vão precisar saber no dia a dia. O segmento ST, ele deve sempre estar nivelado com a linha de base. Por quê? Se ele não está nivelado, se ele sobe ou se ele desce, isso vai ser um supra ou um infra de ST. E aí, se vocês com certeza já escutaram sobre isso, o que vocês escutaram que é comum aí com supra de ST ou com infra de ST? A gente vai falar na nossa aula de amanhã na síndrome coronariana. No IAM, é isso aí, Denise. Quando a gente vai falando de síndrome coronariana, a gente vai ver que vai falar muito desse segmento ST. Porque supra de ST, aí, meu irmão, é correr com, claro, com clínica. Eletrocardiograma não fecha nada, tá? Vocês ainda vão precisar de clínica, vão precisar de troponina, mas isso aí não importa aqui agora. Mas é muito sugestivo. Se eu tenho um eletrocardiograma, meu segmento ST tem um supraço aí, o meu paciente está infartando até que se prove o contrário. Entendeu? É isso que vocês têm que saber. Igual lá o segmento PR, o segmento ST aqui tem que estar nivelado com a linha de base. Se está para cima é um supra, se está para baixo é um infra de ST, e os dois significam bastante problema para vocês. Beleza? Sabem o que vocês têm que olhar agora para o segmento ST, né? Estamos chegando no finalzinho, gente. O que é importante, Pablo? Tenha certeza, para o paciente é ruim, mas para você é quase tão ruim como. Se você está empenhado em salvar ele, meu irmão, você vai suar um pouquinho a camisa. Mas vamos lá. A onda T, o que vocês precisam entender? Quando chegamos aqui na onda T, é simples. É tipo lá a onda P, tá? Você precisa ficar de olho na morfologia dela. Aqui a onda T, diferente da onda P, a onda T ela vai começar a subir mais devagar. E aí ela vai descer mais rápido. Percebe aí que ela começa a subir mais lentinho e do nada desce rapidão? Isso é um padrão morfológico normal da onda T, tá? Outra coisa é a amplitude dela. 0,5 milivolts aí é comum vocês terem aí na onda T, tá? Ela, dependendo, isso nas periféricas. D1, D2, D3, AVF, AVR e AVF, AVF, AVL, perdão. Se é nas precordiais, aí pode ir até 1 milivolt, e aí vocês vão ver umas ondas P aí grandonas. Mas não vem aqui. O que vocês precisam entender é isso. Geralmente a onda T, a amplitude dela vai ser de 0,5 a 1 milivolt. Polaridade. Olha sempre para onda. Quando vocês estiverem avaliando a onda T, olha para o complexo QRS antes dela. Esse complexo QRS aqui, ele está positivo ou está negativo? Está positivo. E se ele está positivo, a onda T tem que estar positiva. Isso quer dizer o quê? A onda T tem que ter a mesma polaridade que o complexo QRS. Se o complexo QRS é positivo, onda T tem que estar positiva. Se o complexo QRS é negativo, onda T tem que estar negativa.
Se tem uma onda T invertida, problema também. V2, V3, positivo. É isso aí, Eduardo. E aí, para complementar, entenderam o que vocês vão olhar na onda T? É isso. Amplitude, a morfologia dela, e se ela está na mesma polaridade do complexo QRS. Entendendo isso, é tudo isso que vocês precisam saber para diagnosticar a onda T. Porque tem patologias aí que a gente vai ver lá mais para frente que vai alterar justamente aqui a onda T. Várias hipers aí fazem a onda T, uma onda T apical, que é uma coisa que a gente tem que diagnosticar rápido também, porque é mais problema para o paciente. É isso aí. O Eduardo tá por dentro do assunto. É isso aí mesmo, Eduardo, tá? Todas as hiper, vocês têm que ficar atentos e algumas delas vão dar uma alteração justamente aqui na onda T, tá? Não, 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 que é isso. Eu fico falando com vocês, é para vocês participarem. É isso que eu gosto. Que foi um elogio. Nossa, Denise, não fica elogiando assim não, que eu vou começar a criar pernas aqui. Eu vou acreditar que é verdade. Vamos só finalizar aqui rapidão. Estamos chegando aqui na onda T. O que que é importante? O intervalo QT. Esse intervalo QT aqui, tá, ele é importante, vai nos ajudar a descartar algumas enfermidades aí, com ênfase na parte ventricular, porque lembra aí que o intervalo QT está abarcando tudo que envolve o ventrículo, tanto polarização tanto a despolarização quanto a repolarização, então, tanto a contração contra o relaxamento, está aqui dentro do intervalo QT. Aí o que que acontece? Negativo, Raquel. Isso aí a Raquel está dizendo que eu tenho que fazer cardiologia. Eu gosto de emergento, nada vai tirar meu foco até o bendito Enari. Mas eu gosto, sim, de bastante de cardiologia. É uma coisa que tu vai ver todo dia na emergente. Então, Alisson, o conteúdo vai ficar todo disponível para vocês lá na plataforma, tá? Deixa eu só finalizar aqui e aí a gente conversa sobre as novidades que tem lá para vocês. O intervalo QT, o basicão que vocês precisam entender disso. Isso aqui é o quê? Para vocês calcularem esse intervalo QT, vocês precisam contar a quantidade de quadradinhos pequenos que tem dentro deles. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar por 40. 40 o quê? É 40 milissegundos que tem aí. Então, vocês contam a quantidade, para vocês estarem calculando aí a duração do intervalo QT, porque tem que ter uma duração. Concorda comigo que a contração e o relaxamento do ventrículo, ele tem que seguir um tempo padrão, porque se ele demora demais, vai ficar muito sangue, vai sobrecarregar, porque tem sangue descendo de novo lá dos átrios. Então, sobrecarrega o ventrículo se demora demais. Se demora, se é muito rápido, vai estar bombeando desnecessariamente ali, tá? Então, o intervalo QT serve justamente para vocês calcularem isso. Qual que é o tempo de todo o funcionamento do meu ventrículo? Está dentro do padrão? E qual que é esse padrão? O padrão aí vai ser entre 360 e 450 milissegundos. É tudo isso. Como é que vocês descobrem se está dentro do padrão ou não? Aí é chatão. Vocês vão calcular quadradinho por quadradinho contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nosso exemplo aqui tem 9. Isso quer dizer que no nosso intervalo que tem aqui tem 9 quadradinhos. O que que vocês vão fazer? Multiplica esses 9 por 40. Alguém aí que é bom em matemática? Multiplicando, se a minha conta dá certo, dá 360. 9 vezes 40 dá 360. Confirme aí, por favor. Mas eu acho que é. É isso aí. Se dá 360, está dentro da normalidade. É o tempo esperado para o intervalo que a gente quer. Fechou? Então, é isso o ideal para vocês laudarem um elétrico. Tanto lá do ritmo, se é sinusal, se não é sinusal, se é regular, se é irregular, passando por todos os passos, aqui vocês não vão deixar passar nada.
Se vocês entenderem tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, vocês já não vão mais comer bola na urgência, tá? Por que que eu resolvi dar essa aula justamente hoje? Porque amanhã a gente vai começar com síndrome coronariana, depois a gente vai passar para bradicardia, depois para taquicardia. E se vocês não entenderem elétrico, vocês vão ficar perdidos nessas aulas, tá? Então, é bom vocês terem entendido a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês não vão entender assim do nada. Vocês têm que revisar esse conteúdo. Vejam a aula vai estar gravada, vai ficar lá para vocês. Revejam a aula, escrevam, peguem outros elétrons, comecem a ver outros elétrons lá. Já lá no Medspace já tem vários casos clínicos de elétrico, tá? Peguem outros elétrons que eu publiquei lá e fiquem vendo se são fisiológicos, se são patológicos, só pelo esse padrão que eu dei para vocês. E amanhã a gente começa as patologias.